Atenção, pais! Número de estudantes do ensino médio que usa cigarros eletrônicos chega a 2,5 milhões no país. Crise econômica, 71% dos trabalhadores dizem que os salários não acompanham o custo de vida nos Estados Unidos. Natureza sob ameaça. Relatório mostra que em 5 décadas, espécies selvagens diminuíram 70% no planeta. Calça jeans do século XIX é encontrada no Novo México e leiloada por $87 mil em meio a uma polêmica. E a gente mostra a onda de solidariedade brasileira que leva doações para vítimas do furacão Ian na Flórida. Essa é só a ponta do iceberg, tem muito trabalho para fazer. Olá, boa noite. Boa noite. Olha, quem tem ido ao mercado nos últimos meses provavelmente notou que o preço do leite e dos derivados estão subindo e muito nas prateleiras. Mas isso não é só efeito da inflação não, viu? Os agricultores dizem que a falta de mão de obra é o principal problema. Pois é, sem trabalhadores, o serviço fica mais difícil e mais custoso. E isso encarece o valor do produto final para o consumidor. Um problema que, segundo os agricultores, poderia ser resolvido com mão de obra imigrante. Labor shortage is a big issue in agriculture. A escassez de trabalhadores é um grande problema na agricultura, desabafa este fazendeiro. Dan Wegmuller é um dos vários proprietários de terras e gado que vivem em Wisconsin e estão tendo problemas com a falta de mão de obra. A indústria leiteira do estado está reduzindo de tamanho. Muitos produtores estão desistindo do ramo e com pouca oferta e alta procura, os resultados são sentidos nas prateleiras dos mercados com produtos cada vez mais caros. Wisconsin é considerada a terra leiteira da América. A indústria agrícola da região gera mais de 104 bilhões de dólares por ano. Quase metade disso, 45 bilhões, vem da indústria de leite. Para os fazendeiros, a solução do problema são os imigrantes. Os produtores estão convocando o Senado para aprovar uma lei de modernização da força de trabalho agrícola que inclua a indústria de laticínios. Hoje, os fazendeiros desse ramo são excluídos do programa de vistos para contratar imigrantes. A ideia é permitir trabalhadores com o visto H-2A, imigrantes que tenham autorização para entrar no país e trabalhar com o ramo de gado. Isso manteria a produção de laticínios constante e reduziria a pressão para os consumidores. Michael Bickham, da cooperativa Produtores de Leite do Estado, explica que sem esses funcionários extras, o impacto nas prateleiras dos mercados vai continuar alto com produtos cada vez mais caros. Um estudo da Universidade do Texas, EAM, apontou que mais trabalhadores H2A ou H2B reduziria a inflação e os preços no bolso dos consumidores. Enquanto o Senado não decide sobre essa reforma da imigração para o setor leiteiro, os departamentos de trabalho e de imigração anunciaram que a partir deste mês, quando começa o novo ano fiscal americano, vão liberar cerca de 65 mil novos vistos H-2B. São vistos temporários para trabalhadores agrícolas estrangeiros. Essas autorizações são extras, além dos 65 mil visas que normalmente já são disponibilizados por ano. Essa medida deve beneficiar cerca de 20 mil imigrantes da América Central e da América Latina. Esse visto permite uma estadia de 1 ano que pode ser estendida ao máximo para 3 anos e também permite que esse trabalhador possa trazer a família, ou seja, cônjuge, e filhos abaixo de 21 anos, a família imediata. Para quem já é imigrante e faz parte da força de trabalho aqui nos Estados Unidos, sabe que esse país não roda sem a força de trabalho imigrante. E tem segmentos da economia que basicamente são formados de trabalhadores imigrantes, como é a construção civil, restaurantes, limpeza e a agropecuária. A necessidade da agropecuária pelo trabalhador imigrante ela já é muito antiga, de várias décadas. Esse programa H2A de visto de trabalho para trabalhador imigrante na agricultura, todo ano o Congresso acaba dobrando, praticamente dobrando o número de vistos que previa a lei original, 66 mil, mas como trouxe a notícia, o Congresso americano acabou de praticamente dobrar o número de vistos para esse ano. Tomara que com isso o Congresso americano, que já tem consciência da importância do trabalhador imigrante aqui na economia americana, que então crie
existisse a motivação política para que então eles finalmente decretem uma nova lei, uma reforma imigratória que contemple todos os trabalhadores imigrantes. Mudando de assunto, a situação na região central da Flórida, que foi alvo do furacão Ian, ainda é de muita destruição. Já se passaram 2 semanas desde que a tempestade varreu áreas como Fort Myers e a ilha Sanibel. Os moradores reclamam da vagarosidade na ajuda e na reconstrução também. Carla Marinho tem todas as informações pra gente. Pouco mais de 2 semanas da passagem do furacão Ian pelo sudoeste da Flórida, como uma enorme tempestade de categoria 4, o cenário de destruição ainda é visível em dezenas de cidades do litoral. Segundo o governador da Flórida, Ron DeSantis, mais de 2.500 operações de resgate ocorreram nos últimos 15 dias em pelo menos 108 mil estruturas, como casas e prédios comerciais. Agora, os esforços estão direcionados para reconstrução e recuperação. A Tânia, a brasileira que abriu as portas da casa para receber as doações da comunidade em Orlando e região, junto com os outros voluntários, já conseguiram enviar caminhonetes e mais 4 caminhões lotados de roupas, alimentos e outras necessidades básicas para que as famílias atingidas pelo furacão consigam retornar para as casas. Na última entrega em Fort Myers, ela registrou o avanço dos trabalhos de limpeza e reconstrução. Nós acabamos de entrar numa casa ali, que eu estou fazendo um cadastro do que eles precisam mais. E a senhora não tinha nada dentro de casa e ela falou assim, só preciso de colchão e roupa de cama. Roupa de cama nós temos aqui, nós demos. Os colchões vão vir semana que vem. As ruas foram desobstruídas, mas as calçadas estão tomadas pelo que restou das casas. Móveis e eletrodomésticos agora são montes de lixo à espera de coleta. O congestionamento nas vias são os muitos voluntários de diversas nacionalidades que estão levando apoio às vítimas. Olha quanta gente ajudando, olha quantas barracas, estão cedendo tudo, comida, roupa, tudo. Cada entrega, o relato daqueles que sobreviveram à fúria do furacão Ian. Olha gente, essa casa aqui, a água entrou até o teto. Eles tiveram que arrombar o teto, subir do sótão, abrir aquela janelinha e botar as crianças em cima do telhado. E eles também, lógico, para fugir da água que foi até o teto. Neste condomínio de mobile home, que são casas com estruturas mais frágeis, o cenário ainda é de destruição. De acordo com as autoridades locais, apesar das estruturas comprometidas, muitas famílias insistem em permanecer nas casas. Algumas delas estão morando do lado de fora e se recusam a ir para abrigos. Eles têm 1 semana para sair da casa, porque a casa está condenada e deram a eles 1 semana para eles desocuparem a casa. O programa de empréstimo de dinheiro com juros zero para pequenas empresas prejudicadas pelo furacão já está em vigor. O governo da Flórida disponibilizou 50 milhões de dólares. Mas apesar de todos os esforços, ainda há muito o que fazer. Essa é só a ponta do iceberg, tem muito trabalho para fazer. Nossa fase agora é receber doações, eletrodoméstico. Aqui nós temos uma geladeira, cama, armário, enfim, tudo bom, né, em perfeito estado, que dê condições para as pessoas voltarem para suas casas. Se alguém quiser contribuir, quiser doar cama, colchão, geladeira, fogão, o que tiver, claro, em perfeito estado, entre em contato conosco. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão contribuindo para ajudar Fort Myers. Agora a gente muda de assunto para falar o resultado alarmante de um relatório divulgado pela WWF, uma das mais importantes fundações para a vida selvagem no mundo. Pois é, gente. Olha, segundo um levantamento, nas últimas 5 décadas, a população de espécies selvagens sofreu uma redução de quase 70%. O motivo? Olha só na reportagem. O relatório Living Planet, publicado nesta semana pela organização não governamental ambientalista, mostra que é necessária uma ação urgente se quisermos reverter a perda da natureza. O documento, embasado por 89 autores, alerta para um declínio de cerca de 70% das populações de diferentes espécies desde 1970. A perda de biodiversidade, que coloca a saúde do planeta em risco, se deve, segundo os especialistas, à ação humana.
De acordo com os especialistas, o desmatamento de florestas, o consumo dos recursos além dos limites do planeta e a poluição em grande escala reduziu em mais de 2/3 a abundância de pássaros, peixes, anfíbios e répteis. O relatório mostrou que hoje apenas 37% dos rios com mais de 1.000 quilômetros continuam a fluir livremente ao longo de toda a sua extensão. Além disso, terras protegidas estão sendo invadidas. No mundo, 10% dessas áreas são bloqueadas, ora por infraestruturas, ora por exploração agrícola. As populações de animais selvagens mais afetadas vivem no centro e no sul do continente americano. Em 48 anos, foi registrada a queda de 94% das populações selvagens dessa região do planeta. O grupo WWF espera que o resultado das pesquisas que embasaram o relatório pressione líderes mundiais para que se alinhem num acordo ambicioso na Cúpula da Biodiversidade, que será realizada no Canadá em dezembro deste ano. Depois do intervalo, a gente fala de economia. Uma pesquisa mostrou que 71% dos trabalhadores daqui do país dizem que os salários não estão acompanhando a inflação. E tem os detalhes do anúncio do governo de que vai aumentar o valor de pagamento da Previdência Social na intenção de aumentar o poder de compra da população que recebe o benefício em meio à crise. A gente volta daqui a pouquinho. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Farm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse farmshield.com. Estamos de volta e com uma notícia preocupante. Com a crise econômica nos Estados Unidos e a inflação galopante, 71% dos trabalhadores dizem que os salários não conseguem acompanhar o custo de vida. 6 meses atrás, essa taxa da população preocupada em se manter financeiramente era de 60%. Isso significa que a percepção da população em relação à crise piorou e muito no país. E está, claro, preocupando o governo, ainda mais com uma recessão batendo na porta. Pelo menos 3 em cada 4 trabalhadores dizem que o custo de vida subiu tanto que o salário mensal não serve para comprar comida, quitar dívidas e sobreviver. 21% dos entrevistados afirmaram que estão usando economias de emergência para poder pagar as contas. Outros 21% estão trabalhando horas extras para ganhar mais dinheiro e manter o mesmo padrão de vida. Já 20% estão procurando empregos novos, mas bem remunerados. E 6% estão recorrendo a programas de ajuda financeira do governo para sobreviver. A pesquisa realizada pelo Bank of America descobriu ainda que, apesar de estarem empregados, 62% dos trabalhadores estão estressados com as finanças pessoais, principalmente por causa da inflação alta, a pior dos últimos 40 anos. O medo de uma possível recessão nos Estados Unidos está deixando a população ainda mais tensa, preocupada com o futuro e com os contra-cheques desvalorizados. Embora a gasolina tenha diminuído nos últimos meses, os preços dos alimentos, aluguel e serviços públicos continuam altos. Ainda falando sobre economia, um dos mais importantes bancos dos Estados Unidos divulgou um relatório alertando que o país pode viver um declínio de empregos bem em breve, viu? O país pode começar a perder 175 mil empregos por mês, o que seria aí um duro golpe para a atual economia que já vai mal. O Bank of America alerta que as políticas agressivas de redução da inflação do Federal Reserve podem afetar o mercado de trabalho em breve. A empresa diz que a economia norte-americana pode começar a perder 175 mil empregos por mês ao longo de todo o ano de 2023. O Bank of America disse ainda que acredita que uma recessão econômica começará no primeiro semestre do próximo ano, com a taxa de desemprego subindo para 5,5%, valor 1 ponto percentual acima do que o Fed espera para o país. Depois de muito negar a possibilidade do agravamento da crise econômica, nesta semana, pela primeira vez, o presidente Joe Biden admitiu que os Estados Unidos podem enfrentar uma recessão, segundo ele, leve, no ano que vem.
E com todo esse cenário crítico da economia, o Departamento do Sistema Previdenciário anunciou um aumento de 8,7% nos benefícios a partir do ano que vem. Pois é, esse é o maior aumento em 40 anos. O objetivo é ajudar os aposentados a enfrentar a alta dos preços provocada pela inflação em setores-chave, como alimentos, remédios e aluguel. O ajuste significa que o beneficiário médio receberá $140 extras por mês a partir de janeiro de 2023, de acordo com estimativas do departamento responsável. O aumento significativo visa ajudar os cerca de 70 milhões de aposentados a lidarem com a alta de inflação que assola os Estados Unidos desde o ano passado. Segundo o relatório, os gastos do consumidor se mantiveram estáveis, em parte por causa dos fundos de estímulo do Covid-19 e um mercado de trabalho que tem sido resiliente. Em setembro, a taxa de desemprego registrou uma queda para 3,5%, empatada com a menor desde o final de 1969. No próximo bloco tem alerta sobre os hábitos dos adolescentes. Já chega a 2,5 milhões o número de estudantes do ensino médio que usam cigarros eletrônicos. E tem perigo nos ares. Autoridades e consumidores estão preocupados com os recentes ataques cibernéticos aos aeroportos do país, que revelam aí uma vulnerabilidade na infraestrutura dos Estados Unidos. A gente já volta. Já voltamos e olha só essa notícia. Uma pesquisa revelou que mais de 2,5 milhões de alunos do ensino médio usaram cigarros eletrônicos neste ano. Esse número gerou um alerta para as autoridades de saúde no país. Pois é, o problema é que esses dispositivos possuem nicotina, que vicia e afeta o desenvolvimento do cérebro. A Cone Rocha foi verificar essa história pra gente. Dá só uma olhada. Eles parecem inofensivos, são cheirosos, charmosos e não soltam a fumaça incômoda do cigarro. Mas, na verdade, podem estar causando um problema urgente de saúde pública entre os jovens nos Estados Unidos. Segundo os especialistas, esse vício, que já atinge 2,5 milhões de estudantes, está pondo em risco a saúde dos jovens, que não estão apenas experimentando os cigarros, mas usando os dispositivos o tempo todo. O problema é que a nicotina encontrada em muitos e-cigarettes não é apenas viciante, mas pode também afetar o cérebro em desenvolvimento, causando déficit de atenção, prejudicando a memória e também a aprendizagem. De acordo com a pesquisa, quase 85% dos adolescentes escolhem os cigarros eletrônicos por causa dos sabores como doces, chocolates, frutas, hortelã e outros. Isso ajuda a criar dependência. A FDA, a agência que regulamenta os alimentos e remédios nos Estados Unidos, afirma que está de olho nas empresas que vendem os cigarros eletrônicos. Essas empresas não podem vender os produtos que não sejam autorizados pelo FDA. Agora a gente fala de segurança aérea aqui nos Estados Unidos, que tem se mostrado aí frágil diante da ação de hackers, deixando autoridades e consumidores em alerta. Só nessa semana, mais de 10 sites de aeroportos do país foram temporariamente tirados do ar. Hackers da Rússia já reivindicaram responsabilidade pelos ataques. O ataque cibernético afetou pelo menos 14 sites, incluindo os dos maiores aeroportos dos Estados Unidos, em Atlanta e Los Angeles. Não houve sinais imediatos de impacto nas operações, mas sim em muitos consumidores que buscavam informações de viagens. Depois do ataque, um grupo de hackers russos listou vários aeroportos como alvo e disse ter sido responsável por destruir os sites do governo dos Estados Unidos. Eles também teriam conseguido tirar brevemente do ar o site do Congresso em julho deste ano. Para especialistas, as ações dos hackers mostraram ao mundo algo perigoso: as vulnerabilidades à infraestrutura cibernética dos Estados Unidos. Este especialista em segurança cibernética explica que o tipo de ataque usado, conhecido como negação de serviço distribuído, é muito simples, executado até por crianças. O fato de ser um ataque tão fácil de executar levanta ainda mais preocupações e chama a atenção para a vulnerabilidade dos serviços vitais no país, que podem estar na mira dos hackers. Quando um ataque é relacionado ao governo, é mais como uma afronta, né?
E não necessariamente com cunho financeiro, geralmente é um motivo político. O alvo, geralmente, são alvos que têm um impacto significativo na vida das pessoas. Então, por exemplo, um governo, uma grande empresa que detém milhões e milhões de contas de usuários. Então, esses são os principais alvos. Então, à medida que você cresce, você fica mais suscetível aos ataques, porque o impacto é maior. Quando você tem mais recursos, espera-se que o seu site seja mais seguro. Mas há um dizer que se o seu site não foi derrubado é porque ninguém tentou de verdade, né? Então, acho que está tudo suscetível a ataques. Ainda seguindo nesse assunto de hackers, o Facebook, agora chamado de Meta, anunciou que as senhas de 1 milhão de usuários foram roubadas só neste último ano. A rede social disse que os roubos foram feitos através de 400 aplicativos mal intencionados. Esses programas foram derrubados do sistema, mas muita gente foi enganada e perdeu sua página. O Facebook disse que esses ataques cibernéticos atingiram tanto os usuários do sistema iOS como do Android. As pessoas foram vítimas de aplicativos falsos, como editores de fotos, filtros, redes de velocidade, jogos e outros. Os usuários instalavam no celular esses programas e abriam as portas para os hackers acessarem o Facebook e roubarem os perfis. O modo operandi dos malwares era simples. A maioria dos aplicativos pediam um login real do Facebook. Quando a pessoa digitava a senha na rede social, os nomes e os passwords eram copiados. Nem mesmo a autenticação de 2 fatores serviu para proteger as pessoas. Os hackers tinham acesso a todos os códigos de segurança. Os responsáveis pelo Facebook alertaram que os usuários devem desconfiar de qualquer aplicativo que peça a senha antes de disponibilizar o serviço. Eles pediram para as pessoas mudarem seus passwords o quanto antes. Esse alerta foi feito um dia depois da Rússia declarar a rede social um grupo extremista e terrorista. Vários grupos de hackers do país prometeram atacar o sistema. No próximo bloco, a gente mostra que a calça jeans mais antiga do mundo, datada da década de 1880, foi leiloada aqui nos Estados Unidos, mesmo em meio a uma polêmica. E tem reportagem especial da Califórnia. Você vai conhecer uma casa com um estilo bem diferente, inspirada em um famoso arquiteto catalão que chama aí a atenção em Sacramento. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Agora a gente fala sobre o caso curioso de uma calça jeans que foi encontrada num poço de uma mina e que acaba de ser vendida por mais de $80 mil. Mas olha, gente, não é uma calça qualquer não, viu? É uma calça jeans mais velha do mundo, que data aí de 1880. Mas essa relíquia, que chamou tanta atenção mundo afora durante um leilão, esconde aí um passado nada legal da marca que produzia essas roupas. Olha só. Para os fãs de roupas vintage, essa foi uma descoberta e tanto. Essa calça jeans foi encontrada em um poço de uma mina abandonada no Novo México e é realmente uma viagem no tempo. Ela foi produzida em 1880, com cortes, botões de suspensão e amarras bem diferentes das calças que vemos hoje em dia. Agora pensa comigo, essa peça de roupa já tem 142 anos. Impressionante, né? A calça ganhou o título de peça mais antiga já encontrada da chamada Era Gold Rush. Mas um detalhe chamou a atenção de quem viu a calça de perto. Ela contém uma frase racista estampada na etiqueta interna. Está escrito: "O único tipo feito pelo trabalho branco". Esse era um slogan da marca Levi's que passou a ser usado após a introdução da Lei de Exclusão Chinesa em 1882, que impedia a entrada de trabalhadores chineses nos Estados Unidos. A um jornal norte-americano, um porta-voz da empresa disse que a Levi's abandonou a política e o slogan cerca de uma década depois.
A raridade do século XIX acabou indo a leilão nesta semana e vendida por $87 mil para uma dupla de Los Angeles, na Califórnia, que se identifica como caçadores de jeans antigos. Eles pretendem vender a peça por um valor muito maior para um comprador anônimo. Bom, vamos ver então como é que vai estar o tempo aí no final de semana, para vamos dar uma olhadinha no resto do país, vamos ver, Evelyn? Olha, Boston, sol forte aí, mínima de 52, máxima de 69, sol forte também em Nova York, Washington, tempo encoberto, mínima de 53. Orlando e Miami, chuva, mínima de 68, máxima de 87 em Orlando. Dallas, sol forte, máxima de 93, Houston, tempo encoberto, mínima de 71, Evelyn. Olha, e contrariando as expectativas, no final de semana vai ter sol em Seattle, gente, lá em Washington, máxima de 76, bom para aproveitar e ficar na rua. Já aqui em Las Vegas, olha só, tempo encoberto, mínima de 63, máxima de 88, um tempo também ameno ali para a região. E na Califórnia, sol entre nuvens em São Francisco e tempestade em Los Angeles, que é bem diferente, né? Ali, ó, mínima de 62, então vai ficar ali um temporalzinho na região de Los Angeles. E tempo encoberto em boa parte da Califórnia. Bom, mas aproveitando que a gente está falando de Califórnia, que tal um passeio diferente para os moradores da região? Principalmente se você gosta aí de arquitetura e arte. É que uma casa em Sacramento foi colocada à venda, só que esse imóvel por fora é igual a qualquer outro, mas quando você entra... Pois é, parece que está entrando aí dentro de uma obra de arte mesmo, cheia de cores e muita vida. É impressionante. Olha, claro que já virou uma atração turística. A casa foi inspirada em um famoso arquiteto catalão. A Eloá Urazen tem todos os detalhes. Uma casa com 4 quartos, 2 banheiros, piscina, garagem e porão. A descrição desta residência na cidade de Sacramento, no norte da Califórnia, poderia ser igual a de tantas outras, mas essa tem um apelo bastante especial. Ela foi inspirada nas obras do arquiteto espanhol Antoni Gaudí. O arquiteto catalão Antoni Gaudí teve grande influência modernista e neogótica nas suas obras, utilizando formas curvas e orgânicas para expressar sentimento, nos remetendo a essa ideia de colagem artística. Apesar de ter um estilo muito marcante, Gaudí nunca se enquadrou em nenhum movimento padrão artístico, como o barroco ou o gótico. Com essas estruturas irregulares e multicoloridas, Gaudí nos faz pensar diretamente sobre a beleza e ao caos do mundo. À venda por mais de $800 mil, a casa ainda é um projeto inacabado. O então proprietário e idealizador do projeto, o americano Louis Craft, morreu aos 58 anos de causas naturais e nunca teve tempo de concluir sua obra. Essa não é a única casa inspirada na arte visual de Gaudí. Uma outra residência construída à moda espanhola, na rica região de Montecito, perto de Los Angeles, também foi colocada à venda em 2019. Neste caso, o arremate foi por mais de $1,3 milhão. Maravilhosa essa casa, hein, Evelyn? Você moraria num lugar assim? Fácil, Ruth. Eu sou apaixonada por arte e realmente está muito fiel ao Gaudí. Só falta o dinheiro para poder comprar, porque está no mercado aí por $800 mil. É uma grana. Olha, é bastante caro, mas vale a pena. Tá linda, né? Lindíssima. Olha, eu compraria e ainda faria as pessoas visitar. Vem visitar, vem conhecer, vem fazer turismo, deixar cobrando umas um duas salas. ingressinho. Exato. Pra poder pagar a casa. Esperta ela, gente. Gente, mas tá maravilhosa. Eu acho que faria fila pra assistir essa casa. Eu mesmo iria me ver a minha própria casa várias vezes. Várias vezes. Cada lugar que vai é uma admiração nova. Deve ser encantador morar num lugar assim. Com toda certeza. Gente, é com essa matéria então maravilhosa que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente espera vocês segunda-feira às 7h30 da noite. Vocês já sabem, sempre depois do Cidade Alerta. Agora começa a nova temporada da série Reis. Boa noite, gente. Boa noite.